O método Coever, ele é dividido em 3 fases. A primeira fase, que é focada para meninos de 4 a 6 anos, ele defende que é muito importante essa relação com a bola. A criança ela deve ter contato com a bola até que a bola não seja mais um objeto estranho para ela, que ela tenha total domínio dos movimentos do seu próprio corpo e também dos movimentos que ele pode fazer com a bola. E ele inicia bem cedo, simplesmente com o prazer de jogar. Na fase 2, já com uma certa intimidade com a bola, ele vai trabalhar outras habilidades essenciais. A principal habilidade que eles focam é o domínio de bola, que é a base para qualquer jogador que esteja em qualquer posição. Nessa fase, ele foca no desenvolvimento individual do jogador. Toda a tática, técnica, individual é focada nessa fase, que vai dos 7 aos 11 anos. Porém, eu quero falar uma coisa importante aqui. Apesar deles traçarem uma certa idade para se focar essas fases, isso é muito relativo. Não sei se vocês já ouviram falar sobre idade biológica e idade cronológica. Vou explicar um pouquinho para você. A idade cronológica, ela é medida desde o ano do nascimento, aquela data em que o indivíduo nasce, e a data em que ele se encontra no dia de hoje. Por exemplo, eu nasci em 77 e hoje a minha idade cronológica é 43 anos. Porém, a idade biológica, ela vem falar de uma maturação do indivíduo. O desenvolvimento dos órgãos, o desenvolvimento do cérebro e todo o organismo do indivíduo. Então, só para vocês entenderem melhor, um indivíduo em que tem, por exemplo, 11 anos, ele pode ter uma idade biológica de maturação mais atrasada em torno dos 9 anos. Normalmente essa diferença pode chegar até 2 anos de diferença, para mais ou para menos. Então, um de 11 anos, ele pode vir a ter, não é obrigatório isso, mas ele pode vir a ter uma idade biológica maturacional de 9 anos. E também ele pode vir a ter uma idade maturacional de 13 anos, 2 anos de diferença. Não sei se vocês já identificaram isso em seus filhos, mas é importante identificar e respeitar. Cada um tem o seu desenvolvimento. E apesar dele colocar aqui essa fase 1 como 4 a 6 anos, pode ser que chegue um pouquinho mais, até os 8 anos, sem problema. Ok? Vai muito do desenvolvimento do seu filho. A fase 3 se foca no desenvolvimento de equipe. Todas as atividades onde tem relação com companheiros de equipe, é importante nessa fase já ser trabalhada. E é uma base para outros trabalhos que vêm lá na frente. A filosofia do treinador Coever é que se você trabalha o indivíduo em pequenos grupos, você vai ter benefícios no esporte coletivo. E realmente ele tem muita razão em falar sobre isso. O futebol, apesar de ser jogado 11 contra 11, as jogadas normalmente acontecem em grupos menores. A bola transita numa certa região do campo com um grupo de, no máximo, aí, normalmente 5 jogadores da própria equipe e 3, 4 jogadores da equipe adversária. E essa bola vai passando por regiões do campo e novos grupos vão sendo formados para a participação dessa jogada. Não quero dizer com isso que os outros jogadores desses 11 não jogam, eles jogam. Porém, as principais jogadas estão nesses jogadores. Por que eu estou falando isso? Porque até o goleiro, quando está acontecendo uma jogada de ataque, ele tem que estar participando, ele tem que estar fazendo a cobertura dos zagueiros, ele tem que estar ali atento ao contra-ataque do time adversário, tem que estar orientando sua linha defensiva para não
não ficar sem foco, porque se perder a bola, eles têm que estar mais ou menos posicionados de uma maneira que evite esse contra-ataque. Então, todos os jogadores eles jogam juntos. Mas entenda, normalmente, quando você trabalha os pequenos grupos, você tem um benefício em termos de vantagem sobre o adversário. Na verdade, essa metodologia de trabalho foi quem deu hoje a base para diversos métodos de treinamento que hoje são utilizados.